Você está ouvindo o podcast sobre liderança produzido em parceria com o programa Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Fala, líder! Eu sou Fernanda Gonçalves, administradora, pós-graduada em Recursos Humanos, treinadora comportamental pelo IFT. No episódio de hoje falaremos sobre se você não descansa, a vida te para. Espero que esse podcast encontre você muito bem. Aproveito para pedir para você me seguir aí lá no meu Instagram, o @eu.fernandagonçalves, para você receber outras informações sobre os meus conteúdos. E vamos falar um pouquinho sobre esse tema que é tão importante e que na vida tão atribulada que a gente tem, muitas vezes a gente nem percebe que a gente precisa de fato descansar. Bom, apesar de estarmos ainda nesse movimento, ainda da pandemia, muitas empresas continuam, com home office, outras não, já voltaram de forma presencial praticamente 100%. E o que acontece geralmente, quando a gente volta para essa rotina do dia a dia, primeiro a gente tem que voltar a se adaptar a esse novo movimento. Muitas já voltaram, na maioria das empresas que eu trabalho já voltaram, algumas nem aconteceu o home office. Mas é importante a gente pensar um pouco, como tem sido a nossa rotina, como a gente tem se sentido no dia a dia, como é que está sendo a nossa energia, para começar e terminar os nossos projetos. É importante a gente pensar um pouco sobre isso para que a gente entenda quando a gente deve começar a pensar em descansar, alterar um pouco a nossa rotina para buscar até mais energia para uma retomada. Isso é muito importante. Quem trabalha, contratado CLT, seletista, tem lá o seu período de 30 dias de férias. E é importante a gente entender que planejar esse período de férias é importante, inclusive até aproveitar a nova legislação aí com relação às férias, até para dividir essas férias em 3 vezes, que eu acho bem interessante, porque você pode durante o ano poder ter pausas mais curtas, mas por 3 vezes, do que ter uma única pausa longa de 30 dias. Aí, obviamente, cada um vai ver aí como é que fica melhor, se na empresa onde você trabalha pode, enfim. Mas é importante a gente entender esse movimento do, peraí, eu preciso descansar. E não só nesse movimento de férias, para quem tem direito, mas também no movimento de final de semana ou de um feriado, você começar a pensar como que você tem usado o seu tempo de fato, para você usufruir desse tempo com qualidade para a sua vida, para que você volte revigorado para a semana que vai começar, para que você volte bem, para dar continuidade aos seus projetos, para que você esteja inteiro ou inteira até nesses momentos de descanso, de lazer com a sua família, com as pessoas que você ama, com seus amigos. Então é importante a gente parar para pensar sobre isso, porque a gente vem num automático da vida em que quando a gente vê, já passou um ano, nem tinha me dado conta, já estamos no segundo semestre de 2022, nossa, o ano tá voando. Sim, o ano tá voando, mas a questão é, você tem parado de fato para olhar para sua rotina e verificar esses pontos, ou esses momentos em que você pode realmente parar para descansar, para relaxar, para não fazer nada? Enfim, para buscar o que melhor lhe atende, com relação ao lazer. Isso é muito importante, gente. Por quê? Porque a gente precisa revigorar as nossas energias. A gente precisa entender que com o tempo a gente é como uma máquina, Ela desgasta usando repetidamente. Então ela precisa parar para uma manutenção. Ela precisa parar para que os ajustes sejam feitos.
E muitas vezes, mesmo eu usando essa analogia, a gente muitas vezes acredita que a gente é uma máquina e que também não precisa parar. Uma máquina não precisa parar, né? A gente não tem outro jeito. É importante a gente entender que não tem essa história de não tem outro jeito. Talvez, pela sua percepção, você não esteja vendo um novo jeito de fazer. Aí eu te diria o seguinte, às vezes é só a sua percepção. Por que não trocar ideia com uma pessoa que você confia e que possa lhe ajudar a ter um outro tipo de percepção, a percepção dela, né? Através da lente dela, até para você ampliar e olhar também com uma outra lente. Muitas vezes a gente está muito fechado na nossa rotina e a gente acaba acreditando que não tem como ser diferente. Você já está tão adaptado, você já está tão acostumada com aquela rotina que você fala, acho que eu não consigo ter uma rotina diferente, eu não consigo fazer diferente, só consigo fazer assim. E às vezes uma pessoa olhando de fora a sua situação consegue enxergar, obviamente, situações que você não está conseguindo enxergar estando de dentro o tempo todo dessa situação que você está vivendo, dessa rotina que você está vivendo. Então, se permitir, né, primeiro conversar, se abrir, ter essa percepção de que a gente pode sim melhorar a nossa qualidade de vida e como que a gente vai melhorar isso, né? Sem querer se comportar como uma máquina que nunca para fazer as suas manutenções preventivas, né? Que só para quando acontece um problema sério, que aí o nosso corpo dá algum sinal. Aí você fala assim, epa, estou com um problema de saúde, né? Vou ter que resolver. Mas talvez você poderia ter resolvido isso antes de chegar ao ponto que está hoje. Mas como você não deu atenção, é o início lá que eu falei do podcast, né? Se você não descansa, a vida te para de alguma forma. Porque a gente não aguenta ficar nessa rotina alucinante, achando que a gente vai aguentar o tempo todo. Se acolher e entender que esse descanso é importante fisicamente, mentalmente, espiritualmente, para que você possa retomar as suas atividades. Tem gente que ainda acredita, né, que isso é uma besteira, que não há necessidade. Só que uma hora, depois de anos, sem você tirar férias e achando que isso é normal, uma hora o seu corpo, a sua mente, com certeza, vai te cobrar. Porque você não parou para fazer essa manutenção preventiva. E aí a pergunta que eu quero te fazer é, será que vale a pena? Será que o preço que você vai pagar lá na frente vai ser tão alto que não vai ter valido a pena trabalhar tantos anos a fio, sem tirar as suas férias, sem ter os seus períodos de descanso? Sabe, sem fazer aquela limpeza mental que a gente precisa muitas vezes se desligar da nossa rotina diária de trabalho para poder estar realmente em sintonia com outras coisas, outras situações, para que a gente possa realmente se livrar daquilo por um tempo, sabe? Poder descansar nossa mente. Não adianta eu estar de férias ou estar descansando, pensando no trabalho, preocupada com o que vai acontecer durante a próxima semana ou quando eu retomar as minhas atividades. Não adianta, porque aí você não está inteira nesse descanso. Você não está presente nesse descanso. Então, a gente precisa aprender a estar presente, né? Fazer esse exercício em tudo na nossa vida, estar presente diariamente. Não é estar aqui hoje e preocupada com algo que vai acontecer amanhã, que ainda nem aconteceu, a gente nem sabe se de fato vai acontecer. Então, essa reflexão é importante porque eu vejo muitos profissionais que talvez até tenham se dado conta que, poxa, há anos não tiram férias, mas ainda não tem essa consciência de que precisa sim ter um planejamento e efetivamente executar esse planejamento. Mudar essa rotina de não ter férias. Mudar essa rotina de que eu não preciso descansar. Todos nós precisamos descansar. Todos nós precisamos em algum momento, aliás, em vários momentos da nossa vida, descansar. É claro que a gente tem as pausas dos finais de semana, mas são curtos, né? São 2, quando pega um feriado, 3 dias. E a gente precisa aprender a ver isso como algo que é bom,
Porque muitas vezes o profissional acha que isso é ruim, tirar férias é ruim, a empresa não tem como me substituir. Gente, ninguém é insubstituível. Sabe o que acontece? E eu falo muito sobre isso. Se acontecer um mal súbito com você, a empresa vai te substituir. A empresa vai contratar uma outra pessoa para sua função. Mas aí eu te pergunto, e na sua família, quem vai te substituir? Então, vale a pena a gente pensar sobre isso. Às vezes a gente está muito focado só no trabalho, só querendo entregar, achando que o trabalho é tudo na nossa vida, e a gente está esquecendo das nossas relações com as pessoas que a gente ama, com as pessoas que realmente fazem diferença na nossa vida. Nosso foco está todo voltado para o trabalho. Você pode ter certeza que quando você não tira mais as férias, seu foco está muito no trabalho, está voltado para o seu trabalho. E aí você está esquecendo de equilibrar as outras bolinhas que você tem e que são importantes para a sua vida. A gente não pode lembrar das pessoas só quando a gente precisa, né? A gente precisa manter esse relacionamento saudável. Então, vale a pena a gente olhar com carinho para isso e alterar. Se você está me ouvindo e você não tira férias há anos, eu tiro sim, eu tiro 1, 2 dias. Eu vou tirando de 2 em 2 dias, quando dá. Você não tira férias. Você não tira férias e não minta para você, porque é pior. É melhor você assumir logo que você está com esse problema e buscar uma solução para ele. Sabe, que seja viável. Vai conversar com o gestor da sua empresa, com o diretor da sua empresa, vai colocar que isso é uma situação que precisa ser resolvida, como que você vai conseguir de fato se ausentar por 1 semana, 15 dias da empresa, que seja, e que você esteja livre para curtir as suas férias sem nenhum tipo de preocupação. A gente não pode ficar aceitando tudo e achando que isso é o normal. Sempre existe uma saída. Só que a gente precisa falar, a gente precisa comunicar. O óbvio precisa ser dito. Às vezes as pessoas falam assim, mas o meu gestor sabe disso. Tá, mas se você não se posicionar, se você não falar que isso é uma situação que te incomoda, que está prejudicando a sua vida, a sua qualidade de vida, que você quer realmente tirar férias, se desligar de tudo e que você precisa ter alguém para te ajudar nesse processo, ele vai achar que tá bom você nunca tirar férias, que isso é normal. Além de estar completamente errado, né, com relação à nossa legislação trabalhista, é a questão de realmente fazer mal para a sua vida, fazer mal para essa máquina, né, que a gente precisa manter aí ativa. Então o descanso faz parte de manter essa máquina bem tratada. E se a gente começar a pensar sobre a relevância disso, a gente começa a entender melhor quando a gente realmente tira pausas para descansar, como que a gente volta muito melhor para o trabalho, com muito mais energia, enfim, querendo realmente dar continuidade, né, findar os projetos que ficaram para trás. Como que é importante esse movimento com as pessoas que você ama, tirar férias com as pessoas que você ama, né, viver esses momentos, ou ir para lugares que você tinha o desejo de conhecer, que seu sonho era conhecer. Então, assim, não é trabalhar só para trabalhar, né? Trabalhar para que a gente possa realizar sonhos. E, obviamente, esses sonhos, né, estão ligados às pessoas que a gente ama. Então, é importante a gente pensar sobre isso, porque a vida passa muito rápido. Muito rápido. E esse cuidado que a gente tem que ter para poder exatamente equilibrar essas bolinhas da vida, né, é importante. É importante para a nossa saúde mental, para a nossa saúde emocional, para a nossa saúde física. Pensar sobre isso faz parte, sabe? Ter tranquilidade para tomar essa decisão, ter tranquilidade para planejar esses períodos de descanso, fazer algo diferente, que faça mais sentido para você, junto com as pessoas que você ama. Isso tudo é importante no seu processo, inclusive de crescimento pessoal e profissional. E a gente precisa olhar isso realmente com muito cuidado, porque tem muita gente que infelizmente vive nesse automático e não parou para perceber o quanto, né, que isso pode de fato trazer de... Porque a gente só vê essas coisas, sabe quando, gente? Lá na frente, quando as coisas começam a acontecer,
Você não vê os seus filhos crescendo, você não aproveitou o período de férias com os seus filhos, você perdeu um monte de coisa legal na escola, você não participou disso ou daquilo, porque você estava no trabalho. Outro dia eu estava vendo um filme que relatava muito isso. Uma pessoa que passou 10 anos da vida dela só viajando. E tinha uma filha pequena, e durante esses 10 aniversários ela perdeu o aniversário da filha. E naquele movimento do filme ele queria retomar a vida dele. Ele não queria mais viajar, ele queria ficar ali com a família. Enfim, eu imagino que cada situação é uma situação que a gente tem que analisar. O que a gente não pode é aceitar que o que está acontecendo seja normal. Você achar que é normal você nunca tirar férias, nunca ter tempo para descanso. Isso não é normal, tá? E busque, junto à empresa que você trabalhe, alterar isso, conversar, explicar. E aí, se a empresa também não aceitar, cabe a você escolher qual empresa você quer trabalhar, com quais valores. Enfim, aí começa a gente pensar em outras questões aí também, né? Porque a empresa precisa querer ter funcionários bem de saúde física e mental. E para isso ela também precisa cumprir, né, determinadas normas e regras, além daquelas que ela ainda pode possibilitar. Então, assim, é um pensamento que é importante a gente trabalhar e começar a pensar, porque a gente precisa sair desse automático maluco de que a gente não tem que descansar, de que a gente tem que aguentar tudo, e é isso, quem não aguenta é o fraco, quem pede férias é o que está sempre fraquejando, é o que não aguenta. Na verdade, que não é bem assim. Eu, pelo menos, não penso assim. Eu acho que hoje, se você pede férias, se você, de alguma forma, para descansar, você está buscando seu equilíbrio emocional, né, seu equilíbrio de saúde física, para que você possa estar sempre bem. Então pensa sobre isso com carinho, para que você possa, se você está nesse movimento de muito tempo sem pedir férias, está na hora de começar a repensar sobre isso, né, e ver como é que você pode alterar isso e realmente passar a tirar férias. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre Se Você Não Descansa, a Vida Te Para, do Programa de Extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Caso deseje enviar alguma mensagem ou dúvida a um de nossos especialistas, basta escrever para podcast@sustenta-vida.com, colocando no assunto da mensagem o nome do especialista desejado. Para mais informações sobre nossos projetos, acesse sustenta-vida.com, nosso-ead.com, fernandagonçalves.com.